Em todos os atos que ele fez tem a marca do Fiat de Nossa Senhora. Em tudo que ele fez. Em tudo tem a marca do Fiat de Nossa Senhora. Assim como tem a marca do Fiat em cada coisa criada, tem a marca do Fiat de Nossa Senhora em cada ato da redenção. Ele vai falar aqui. Do Fiat Mirre da minha querida mãe, pronunciado no meu querer, do qual ela recebeu a mesma potência. A mesma potência. Desse Fiat surgiu a redenção. Então, não tem como falar assim, a Nossa Senhora não é corredentora. Do Fiat dela surgiu a redenção. Do Fiat dela surgiu a redenção. Assim, olha o que ele fala. Não há nada na redenção que não contenha a marca do Fiat da minha mãe. Não há nada na redenção que não contenha a marca do Fiat da minha mãe. Até mesmo a minha própria humanidade, meus passos, minhas obras. Gente, todas as obras dele têm a marca do Fiat de Nossa Senhora. Todos os milagres, todos os passos de Jesus, toda a vida pública de Jesus, tudo que Jesus fez, ele está falando, tem a marca do Fiat da minha mãe. Minhas palavras, tudo estava selado pelo Fiat da minha mãe. Minhas dores, minhas chagas, meus espinhos, minha cruz, meu sangue, tudo tinha a marca do Fiat dela. Meu Deus. É muito lindo, né? Eu fiquei emocionada. Tudo tinha a marca do Fiat dela. Porque as coisas carregam a marca da origem de onde saíram. As coisas carregam a marca da origem de onde saíram. Então, tudo tem a marca do Fiat de Nossa Senhora, porque a origem foi o Fiat dela. Se não tivesse o Fiat dela, não tinha redenção. Não tinha encarnação do Verbo. Se não tivesse o Fiat dela. E como a gente está falando dela, como a gente está no Kairos, né, que antecede a festa da Imaculada Conceição. Então, tem que falar da Nossa Senhora. Jesus quer falar, né? Minha origem no tempo foi do Fiat da Imaculada Mãe. Portanto, todo o meu agir leva o sinal do seu Fiat. Assim, em cada hóstia sacramental, há o Fiat dela. Em cada hóstia sacramental, há o Fiat dela. Se o homem se levanta da culpa, se o recém-nascido é batizado, se o céu se abre para receber as almas, é o Fiat da minha mãe que marca, que segue e que precede tudo. Ó potência do Fiat! Ele surge a cada instante, se multiplica e se torna a vida de todos os bens. O Fiat é a vida de todos os bens, assim como o Fiat é a vida dos bens da criação, é o Fiat pronunciado através de Nossa Senhora, que é possuidora, rainha da divina vontade, que é a origem de todos os bens da redenção. Então é muito importante entender, né, o papel da Nossa Senhora, o que Deus fala dela. É muito maravilhoso a gente contemplar o que Deus fala dela. Agora eu te direi por que pedi o teu Fiat, o teu sim. Aí ele fala para Luísa, por que eu pedi teu sim, o teu Fiat? No meu querer, assim como o Fiat de Nossa Senhora na divina vontade. Aí ele vai falar do Pai Nosso. A minha oração ensinada, o Fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Esta prece de tantos séculos, de tantas gerações, quero que tenha sua consumação e cumprimento, que é o tema da Cecília. A divina vontade porá em comum céu e terra. A divina vontade porá em comum céu e terra. Ele falou do Fiat da mãe dele. Ele está explicando por que eu pedi seu Fiat. Porque eu quero que tenha cumprimento a oração
oração do Pai Nosso, a minha petição no Pai Nosso. Eu queria outro sim no meu querer. O fiat de Nossa Senhora foi na divina vontade, foi a divina vontade nela. E ele quer outro sim na divina vontade para ter o cumprimento. Eu queria outro sim no meu querer. Outro fiat contendo a potência criadora. Quero o fiat que surge a cada instante, que se multiplica para todos. Quero em uma alma o meu mesmo fiat, que sobe até o meu trono, e com a sua potência criadora, traz à terra a vida do fiat como no céu, assim na terra. A Luísa ficou atordoada com isso. Ela ficou anulada e falou, o que você está dizendo, né? O que você está dizendo? Eu não sou boa para nada. Aí em outro trecho ele fala, a minha mãe, ela não ficou questionando assim, como seria a encarnação? Como eu seria concebido? Ela só falou fiat. E tudo aconteceu. Eu que cuidei de tudo. Então, a mesma coisa, ele falou para Luísa, não se preocupe, eu que vou fazer tudo. A minha mãe, ela não ficou questionando, mas como será isso? Como vai ser isso? Ela só perguntou assim, né? Mas como se dará isso se eu não conheço um homem? Aí ele falou, o anjo falou, o Espírito de Deus te cobrirá com a sua sombra, vai ser ele. Aí ela falou, faça-se, fiat. Eis aqui a serva do Senhor. Então a mesma coisa a gente. Como será isso? É ele que vai cuidar de tudo? A gente tem que falar fiat, né? Eu quero. E aí ela ficou bem assim, atordoada. Ela falou assim, eu fiquei atordoada, porque ele falou, eu quero. Ela estava bem aniquilada, continua esse aniquilamento. Eu vou ler um outro trecho do volume 12, que é o próximo, que é de 24 de janeiro de 1921. Ela falou, estava me sentindo aniquilada por causa disso que Jesus falou. Fiquei muito aniquilada. Mas Jesus desejava intensificar minha confusão. Parecia que ele queria brincar comigo, propondo coisas surpreendentes e quase inacreditáveis, deleitando-se ao me ver confusa e ainda mais anulada. E eu ainda tenho que escrever sobre isso, por obediência. E Jesus falou, minha filha. Ele falou, minha filha. O primeiro fiat foi proferido na criação, sem a intervenção de qualquer criatura. O segundo fiat foi pronunciado na redenção. Desejei a intervenção da criatura e escolhi minha mãe como o cumprimento do segundo fiat, a redenção. Agora, para o cumprimento de tudo, pretendo declarar o terceiro fiat, e desejo fazê-lo por meio de ti. E fez. A gente está aqui, mergulhado esse dia todo, como eu falei de manhã, falando do triunfo do reino da divina vontade, e a gente tem que entender, é bom sempre lembrar, o terceiro fiat foi pronunciado. Já foi pronunciado através da Luísa. Isso que ele está falando aqui aconteceu. Ele disse, este fiat, ele falou para ela, foste escolhida para o cumprimento do terceiro fiat. Ela foi escolhida. E disse fiat. Assim como a Nossa Senhora foi escolhida para o fiat da redenção, escolhida, e falou fiat e aconteceu a redenção, e só precisava a família humana ter conhecimento e receber esse bem da redenção. Agora aconteceu, já aconteceu. Já foi pronunciado o terceiro fiat. É o que Jesus falou de manhã. O reino foi formado, agora precisa ser conhecido. A gente precisa receber, entrar e viver na divina vontade, mas já foi pronunciado o terceiro fiat, já foi formado. Aí ele disse, formar é o mais difícil. Para ser conhecida, para a divina vontade ser conhecida, é mais fácil que formar o reino. Já foi formado, a gente precisa conhecer, divulgar e divulgar. Como ele disse, eu vou mover as circunstâncias para que minha vontade seja conhecida. E ela foi escolhida, então,
foste escolhida para o cumprimento do terceiro fiat. Este fiat completará a glória e a honra do fiat da criação e será a confirmação e expansão de tudo, do fiat da redenção. Estes três fiats simbolizarão a sacrossanta trindade na terra, e terei o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, que é o tema dessa palestra. E terá, e já tem, só que precisa ser conhecido. Assim como a redenção. Ainda tem gente que ainda não recebeu todos os frutos da redenção, mas não deixou de ser feito. Jesus falou, tudo está consumado, né? Jesus falou, tudo está consumado. Tudo está consumado. Agora as pessoas precisam receber. Estes três fiat serão inseparáveis, um será a vida do outro, serão uno e trino, porém distintos entre si, como a Santíssima Trindade. Serão distintos, serão uno e trino, porém distintos entre si. Criação, redenção e santificação. Meu amor o deseja, minha glória o exige, pois tendo emanado do seio da minha potência criadora os dois primeiros fiat, deseja desencadear o terceiro fiat, não conseguindo mais contê-lo. O meu amor, e por isso, para completar a obra emanada de mim de outra forma, as obras da criação e da redenção permaneceriam incompletas. E aí eu quero também meditar sobre o cumprimento do Pai Nosso, que tem tudo a ver com a Ar-condicionado AI EcoMaster Midea, com inteligência artificial. Ele aprende e se adapta para economizar mais terra. E aí Jesus fala sobre o Pai Nosso no volume 15, 2 de maio de 1923. Quando a divina vontade for feita, assim na terra como no céu, cumprir-se-á a segunda parte do Pai Nosso. Filha minha, ó, como harmonizam bem os teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os da minha dileta mamãe, e um desaparece no outro, formando um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. E o eco do um nos três e dos três no um da Trindade Sacrossanta. Ó, como ressoa doce aos nossos ouvidos, como nos arrebata, tanto que arrebata a nossa vontade do céu à terra. Por isso que ele fala, vai ser assim na terra como no céu. A divina vontade porá em comum céu e terra. No céu é só a divina vontade reinando. Não tem vontade humana reinando no céu. E quando ele fala, vai ser comum, a divina, a terra vai ser espelho do céu, na terra vai ter só divina vontade. Ainda a gente vai ver o triunfo do reino, né? Como o terceiro fiat já foi pronunciado, mas a gente ainda vê a vontade humana aí por todo lado. E como a Luísa falou, até a Luísa perguntou para Jesus, como assim? Como que vai acontecer isso? Porque eu só vejo os males piorando. Aí Jesus explicou, né, de manhã, que é tudo pro triunfo do reino. Tudo que está acontecendo é pro triunfo do reino da divina vontade. Então a gente... É por isso que é assim na terra como no céu. Porque vai ser a mesma vontade que reina no céu, é a de Deus, reina na terra. E a felicidade do céu é por isso. A felicidade no céu, a bem-aventurança no céu é Deus. É a divina vontade reinando. É isso que é a felicidade. Não haveria felicidade no céu se não fosse a divina vontade. Deus é a felicidade. E aí, vivendo na divina vontade, a vontade divina reinando nas almas, a felicidade do céu está na terra. É aí que é a felicidade, que é o que a Ruth falou também na palestra dela. O homem não sabe o que é felicidade, porque a vontade humana só traz infelicidade, escravidão, como ela explicou muito bem na palestra, né? O homem acha assim, eu sou livre, sou feliz porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso... sem ninguém, eu fiz uma coisa, ninguém viu, eu fiz uma coisa errada, ninguém viu, eu sou livre. Não, você é escravo. Você é escravo das mais vis paixões, você não se domina. Você é dominado por suas paixões, mas você acha que você é livre. Como a Ruth falou, foi a Ruth.
que o homem não se domina, não domina a si mesmo, não reina, então não tem felicidade. Quando você é escravo. A gente, na vontade humana, a gente é escravo. Escravo das piores coisas. A gente não quer uma coisa, mas você não consegue. Não consegue se dominar. E acaba fazendo o que você não quer. Que é o que Paulo fala na Bíblia, né? Nas cartas dele. Eu tenho uma força contrária em mim. Isso é horrível. É escravidão, a gente vive escravo. Não se dominar. Aí a pessoa deixa se vencer por essa força contrária. Que é o que inclina para o mal. Aí Jesus fala, quando meu fiat voluntas tua tiver o seu cumprimento, assim na terra como no céu, então se dará o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso, ou quando tiver o cumprimento da primeira parte do Pai Nosso, que é o céu na terra. Só vai ter o cumprimento da segunda parte do Pai Nosso quando tiver completado a primeira parte. Cumprido a primeira parte do Pai Nosso. Ele falou, quando eu dizia Pai Nosso, aí nesse trecho Jesus explica todinho o Pai Nosso. É muito incrível esse trecho. Pai Nosso. Em nome de todos, eu lhe pedia 3 espécies de pão a cada dia. O pão da tua vontade, primeiramente, que aliás, mais do que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, este, ao contrário, é necessário a todo instante, em todas as circunstâncias. Mais ainda, ele deve ser não apenas pão, mas algo como um ar balsâmico, que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não deres este pão da tua vontade, jamais poderei receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Se o Pai, Jesus pediu, quando Jesus falou, Pai Nosso, e pediu o pão, ele estava pedindo a divina vontade para a gente. Primeira coisa que ele pediu, a divina vontade. Que o Pai nos desse a sua vontade divina. Que o Pai nos desse a sua vontade. Era isso que ele pedia, primeiramente. E falava para o Pai, se o Senhor não der o pão da vontade divina para as criaturas, o pão da minha, que é o segundo pão, a vida sacramental, não terá efeito. Não terá fruto. Oh, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não a alimenta. Ao contrário, encontra o pão corrompido da vontade humana. Oh, como me dá nojo! Como a evito! E embora eu vá até eles, os frutos, os bens, os efeitos, a santidade não posso dar. Porque não encontro o pão nosso, a vontade divina. E se algo dou, é em pequena proporção, segundo as disposições deles, mas não todos os bens que contenho, que dou, Jesus falou mais cedo, né? Que dou, como ele sofre vendo filhos aleijados, cegos, e ele quer dar todos os bens e não pode, a pessoa não recebe, não entende, não consegue, porque tem ali uma vontade diferente da de Deus, e ele quer muito dar tudo. A alegria dele é colocar na pessoa todos os bens e ela viver com a vontade dele. E a minha vida sacramental espera, paciente, que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todos os bens da minha vida sacramental. Vês então que não só o sacramento da Eucaristia, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja e instituídos por mim, darão todos os frutos que contêm e terão pleno cumprimento quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, for feita assim na terra como no céu. Mais adiante, pedia o terceiro pão, ou seja, o material. Aí tem gente que reza o Pai Nosso e pensa que Jesus está falando de pão material, que é para matar a nossa fome. Tá vendo o que a vontade humana faz? Distorce tudo, não entende o que Jesus fala. A gente é cego sem a vontade divina. Cego, a gente não entende o que Jesus fala.
E aí a gente pensa só no pão material, em matar a fome das pessoas, só isso. Que Jesus pediu isso, que Jesus estava pedindo só isso. Ele pediu também, mas isso foi o terceiro. O primeiro é a vontade divina, o segundo é a Eucaristia. E o terceiro é o pão material mesmo. Mais adiante pediu o terceiro pão, ou seja, o material. Como podia dizer, dá-nos hoje o nosso pão? Em vista que, devendo o homem fazer a nossa vontade, o que era nosso seria dele. E o Pai não deveria mais dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental e o pão diário da vida natural a filhos ilegítimos. Como queria pedir? Dá-nos o pão da Eucaristia e o pão material para filhos ilegítimos. Ele estava pedindo esse pão para filhos legítimos. Primeiro ele pediu a vontade divina. É isso que ele está falando. Primeiro eu pedi, Pai, dá a vontade divina. E aí dá o pão, ele mesmo, né? Eu sou o pão, Jesus é o pão que desceu do céu. E por último, o pão material. Ele estava pedindo para os filhos, para quem vivesse na divina vontade. Como que eu pediria isso a filhos legítimos, usurpadores, maus, mas a filhos legítimos, bons, que terão em comum os bens do Pai? Por isso dizia, dá-nos o nosso pão. Então comerá o pão abençoado, tudo lhe sorrirá ao redor, a terra e o céu trarão a marca da harmonia do seu Criador. Em seguida acrescentei, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim também a caridade, então, será perfeita. O perdão terá o selo do heroísmo, como tive eu na cruz, quando o homem tiver comido o pão da minha vontade, como a minha humanidade o comia. Só dá para cumprir é o que Jesus falou, só tem cumprimento a segunda parte do Pai Nosso, se o homem viver na divina vontade. A gente só vai ter a caridade perfeita, o perdão heróico, se a gente comer o mesmo pão que Jesus comia. Qual pão que Jesus comia? A divina vontade. Eu só vou conseguir ter atos de Jesus, fazer atos heróicos, divinos, se eu comer o mesmo pão que Jesus comia, a divina vontade. Então as virtudes serão absorvidas na minha vontade e receberão o selo do verdadeiro heroísmo, e de virtudes divinas serão como muitos pequenos rios que brotarão do seio do grande mar da minha vontade. E se acrescentei, e não nos deixeis cair em tentação. Como poderia Deus induzir a tentação? Porque o homem é sempre homem, livre em si mesmo, pois jamais lhe retira os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, amedrontado e temendo-se a si mesmo, grita silenciosamente, reza sem se exprimir com palavras, dá-nos o pão da tua vontade, a fim de que possamos repelir todas as tentações. E em virtude deste pão, livra-nos de todo o mal. Amém. Então a oração de Jesus, toda a oração de Jesus está selada com esse pedido. Dá-nos o pão da tua vontade. Toda a oração do Pai Nosso está selada com esse pedido. Dá-nos o pão da tua vontade. Vês então que todos os bens do homem reencontram seu entrelaçamento. O vínculo estreito do façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A validade de cada um de seus atos, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a garantia que lhes é restituída sua felicidade perdida, terrena e celeste. Por isso é tão necessário que minha vontade se faça-se na terra como no céu, que eu não tive outro interesse nem ensinei outra oração senão o Pai Nosso. E a Igreja, fiel executora e depositária dos meus ensinamentos, sempre a tem nos lábios em toda circunstância, e todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que a minha vontade se faça assim na terra como no céu. Tu não queres então que a minha vontade desça à terra? Sim, Senhor, queremos muito que todos vivam com a sua vontade.
que o seu reino triunfe, que seja só a sua vontade aqui na terra. Somente a sua vontade. Mas assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não fui concebido em todos os homens para redimir. Olha isso aqui. O início começa numa pessoa. Eu não me encarnei em todos os homens, me concebi em todos os homens para redimir o gênero humano. Eu fui concebido na Virgem, na Nossa Senhora. Eu fui concebido só nela. Não fui concebido em todos os homens para redimi-los, embora quem quiser possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um por si mesmo no sacramento. Assim agora a minha vontade deve ter o seu princípio, a posse, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, a Luísa. E depois, quem se dispuser e quiser, entrará nos bens que viver na minha vontade contempla. Ele fez primeiro na Luísa. Quem quiser e se dispuser, tem que se dispor, tem que querer, tem que morrer para si mesmo, tem que viver na divina vontade. Realmente não é uma brincadeira, só um modo de dizer. É vida real, de morte do eu, morte, né, contínua, sempre, sempre a vontade divina em tudo, em tudo, em tudo. Quem quiser e se dispuser, entrará nos bens que viver na divina vontade contém. Se eu não tivesse sido concebido na minha dileta mamãe, jamais a redenção teria vindo. Nossa, aí. Jamais teria vindo a redenção. Se não tivesse sido concebido. E se não tivesse o fiat dela, jamais teria sido concebido. Ele não violenta. Ele quer criar. Ele falou que eu nunca tiro a liberdade que dei para o homem. Esse bem que Deus nunca faz algo e volta atrás. Porque ele é perfeito. Ele falou de manhã. Se ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Se é perfeito, não tem que voltar atrás. Ele não volta atrás. Ele não fala assim: eu me arrependi de ter criado o homem com vontade, a livre vontade. Vou tirar. Vou mudar. O homem não vai ser mais livre. Não, não tem isso. Ele não fica assim: ah, o homem está usando sua liberdade para me ofender. Vou tirar a vontade deles. Deus não é assim. Ele não é assim. Ele não é como o homem, que muda conforme o vento, que muda conforme a conveniência, o interesse. Deus não é assim. Ele é perfeito. E ele nunca tira a nossa liberdade. Então, se não tivesse, olha o que ele falou, se não tivesse cadê? Se eu não tivesse concebido na minha mãe, jamais a redenção teria vindo. Assim também, se eu não operar o prodígio de o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, não terá lugar nas gerações humanas. Não teria lugar nas gerações humanas, porque a Luísa falou fiat. A Luísa falou fiat. E ele fez isso, e isso não deixou de acontecer. Porque ele falou, se eu não operar o prodígio de fazer uma alma viver na minha suprema vontade, o fiat, assim na terra como no céu, não terá lugar nas gerações humanas. Mas a Luísa aceitou. Glória a Deus. Ela aceitou. Ela foi escolhida e aceitou. Assim como a Nossa Senhora falou, né? Ela foi escolhida e aceitou ser a mãe do Verbo Divino. E falou, faça-se. A Luísa falou. Mesmo atordoada, como ela falou no outro trecho que eu li. Ela falou, eu fiquei atordoada e falei várias coisas para Jesus. Ela ficou, quando eu estava lendo, eu senti assim, o jeito que ela ficou. Fiquei assim, nossa, ela deve ter ficado muito atordoada quando ele falou para ela. Que ele falou, quero pronunciar o terceiro fiat através de você. Ela ficou atordoada. Mesmo assim, ela pronunciou esse fiat. E aconteceu. E a gente... Testando o AM01 da Princípia. Ele ajuda a remover impurezas, oleosidade e também resíduos de protetor solar. Pele 100% limpa, sem muito esforço. Lançamento da Princípia, que já virou meu favorito. Princípia. Alta performance dermatológica. É isso. É isso o tema da palestra. Fiat
Fiat divino colocará, vai ser a harmonia entre o céu e a terra. Então é a divina vontade no céu e na terra. Aí a terra é o espelho do céu, porque a divina vontade vai reinar. Assim como reina no céu, já está reinando. O Fiat já foi pronunciado. Essa alma ele já fez esse prodígio de fazer uma alma viver na divina vontade. E a gente está vivendo. E esse reino está se expandindo. Amém. Fiat. Agora vamos ouvir a palestra eu vou dar um intervalo de 15 minutos. E vou colocar a palestra da Rosiana, a última palestra de hoje. Amém.